E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Administração Geral para vocês com o seguinte assunto: toyotismo. E o que nós falaremos sobre o toyotismo? Qual será o conteúdo da nossa aula? Estaremos falando da história do toyotismo, a conceituação, as características desse modelo produtivo, os pilares que sustentam esse modelo produtivo e também a comparação, ou faremos algumas comparações com outros modelos produtivos. Para que a gente consiga entender o que é o toyotismo, como que ele foi desenvolvido, nós precisamos olhar para a história, onde que o toyotismo surgiu e por que ele surgiu. O toyotismo surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O Japão, então, se encontrava com graves problemas econômicos e sociais resultantes de um mercado consumidor fortemente reduzido e da extrema dificuldade de importação de matéria-prima. Por que o povo japonês estava com dificuldade de consumo e por que o país não conseguia ou conseguia importar matéria-prima com muita dificuldade? Em função das consequências da Segunda Guerra. Por isso, a necessidade urgente era conseguir fabricar com o menor custo possível. E quando nós lemos o menor custo possível, estamos falando desde matéria-prima, de mão de obra, ou seja, de todos os insumos de maneira geral. Precisamos lembrar que o Japão foi alvo de 2 bombas nucleares, tendo 2 cidades sido devastadas. Isso fez, inclusive, com que a moral do povo japonês despencasse lá embaixo. Mas aí surge uma figura muito importante. Então, o empresário japonês Eiji Toyoda viajou até os Estados Unidos para conhecer a fábrica da Ford em Detroit. Quando chegou lá, ele não acreditou no que viu. Fábricas gigantescas com uma quantidade enorme de funcionários e um estoque monstruoso de produto acabado, ou também de matéria-prima. Tudo aquilo que ele não conseguiria fazer no Japão. Por quê? Tanto pelas limitações econômicas do Japão, de mão de obra e principalmente geográficas. Precisamos lembrar que a fábrica da Ford trabalhava em qual modelo produtivo? No Fordismo, que a ênfase é produzir muito, ou sistema de produção empurrada. Então os japoneses decidiram que essa não seria a linha de raciocínio do toyotismo, e que eles poderiam lucrar mais com o modelo de produção mais enxuto. Primeiro porque o Japão, quando comparado com outros países ocidentais, possui um espaço geográfico muito menor, o que não favorecia um modelo de produção fordista, com produção em massa, que foi o que eu comentei anteriormente. O Japão pequenininho, Estados Unidos gigante, com grandes pátios para estocar tanto matéria-prima quanto produto acabado, com a disposição ou disponibilidade de uma mão de obra que parece que nunca mais se acabaria, assim conseguindo fabricar quantidades gigantescas. Tudo isso era um fator limitante para o Japão. Então, o toyotismo foi idealizado pelos engenheiros Taishi Ono, pelo Shingeo Shingu e também por Eiji Toyoda. Se eu falei o nome das 3 pessoas de maneira errada, vocês me perdoem, mas esse modelo produtivo foi desenvolvido entre 1948 e 1975 nas fábricas da montadora japonesa de automóveis Toyota, da qual herdou o nome, então, modelo toyotismo. Se eu não tenho condições de fazer uma produção empurrada, produzir de maneira absurda, o que eu preciso fazer? Então, o toyotismo está relacionado à produção por demanda. O que é demanda? Na medida que eu vendo, eu produzo. Por isso que diz que o produto é vendido primeiro e em seguida a matéria-prima é comprada para depois ser fabricado ou montado o produto. Dessa forma, ao economizar espaço na estocagem de mercadorias e matéria-primas, alguns desperdícios conseguem ser evitados, como o tempo de espera, a superprodução e a dificuldade de transporte. Ou seja, se nós pudéssemos resumir em uma só frase o modelo toyotista, seria fazer mais com menos, garantindo uma excelente qualidade com baixo custo. Nós não podemos nos esquecer também que o sistema Toyota de produção, ou toyotismo, também é conhecido como Lean Manufacturing, ou produção enxuta. E a Toyota foi a primeira empresa a conseguir adotar o sistema de gestão de qualidade total. E, inclusive, eu tenho um vídeo dizendo que o sistema de gestão de qualidade total foi desenvolvido e criado, melhor dizendo, pela Toyota. Deixei aí na tela para vocês também Taishi Ono e uma das suas frases mais memoráveis, que é: sem padrões não pode haver melhoria. Então a Toyota padronizou o seu sistema de produção, garantindo a qualidade em todas as etapas. Se você ficou com curiosidade também de conhecer Shingeo Shingo, um dos responsáveis pelo modelo toyotista, também deixo a imagem dele e uma das suas frases memoráveis. Existem 4 propósitos de melhoria.
mais fáceis, melhores, mais rápidos e mais baratos. Estes 4 objetivos aparecem na ordem de prioridade. E um registro histórico também do próprio Eiji Toyoda. Vamos para a conceituação do toyotismo. Então, o toyotismo é um modelo de produção de mercadorias com vista à flexibilização na fabricação de produtos. Este sistema vai substituir o Fordismo enquanto modelo industrial vigente a partir da década de 1970. Embora o toyotismo esteja substituindo, ou tenha substituído o Fordismo a partir da década de 70, nós encontramos ainda muitas empresas, principalmente no Brasil, que ainda estão trabalhando no modelo Fordista. Outras ainda lá no Taylorismo. Quando você ouve falar sobre o Lean Manufacturing, pode saber, é o sistema Toyota de produção sendo aplicado na tua empresa ou no local onde você ouviu falar. Então Taishi Ohno percebeu que o melhor era esperar receber encomendas para daí começar a produção de automóveis, a fim de economizar em aluguéis de armazéns, por exemplo. Então, ao poupar espaço na estocagem de matérias-primas e mercadorias, as fábricas aumentavam a produtividade, uma vez que diminui o desperdício, o tempo de espera, a superprodução e os gargalos de transporte. Com armazéns mais vazios, ou também um menor número de armazéns, eu consigo uma movimentação muito mais eficiente. Também eu reduzo as minhas perdas por estocagem, reduzo até o próprio custo com obsolescência, custo com armazenagem, dentre outros custos atribuídos à manutenção ou à gestão de estoques. Apesar das condições geográficas do país, com espaços de mercado dos consumidores pequenos, a Toyota foi capaz de se tornar a maior montadora de veículos do mundo. Isso só foi possível graças ao avanço tecnológico nos meios de transporte e comunicação, os quais permitiram a rapidez e pontualidade do fluxo de mercadorias da produção flexibilizada do sistema toyotista. Um dos pontos fortes do sistema Toyota de produção é justamente a velocidade. A minha empresa está extremamente organizada, pronta para receber o produto, entra na linha de produção e já devolve para o cliente. Então a sincronia entre os sistemas de fornecimento de matérias-primas, de produção e de vendas foi o segredo do sucesso. Foi o que eu acabei de comentar. O departamento comercial vende instantaneamente quando a venda é efetuada. O sistema de produção já recebe o pedido, começa a produzir, já chega no setor logístico e despacha para o cliente. Perceba que a existência de estoques é quase nula. Quase nula. Eu gosto muito dessa figura porque ela ilustra a principal diferença entre o modelo taylorista e fordista para o toyotista. Então, no modelo taylorista e também no fordista, principalmente no fordista, nós temos um modelo de produção empurrada, onde o fornecedor alimenta os estoques da produção, grandes estoques, que produzem grandes quantidades de produtos e vendem para os clientes, para o atacadista, para o varejista, grandes estoques. Então todo mundo trabalha com grandes quantidades. Em outras palavras, por isso que sai o nome produção empurrada. A indústria produz muito e empurra para o mercado, sem que necessariamente haja venda em si. Existe vantagem nesse modelo? Com certeza. Como eu estou empurrando para o mercado, eu produzi muito, eu consigo diluir o custo fixo nas unidades de uma maneira muito mais tranquila. Mas nós já vamos para o próximo. Já no sistema de produção puxado inverte-se. O cliente compra. Quando o cliente compra, é emitida uma requisição para a produção produzir. O que a produção precisa? É feita então uma requisição para o fornecedor para comprar matéria-prima, o fornecedor atende a produção com a matéria-prima, a produção entrega então o produto para o varejista ou para o atacadista para depois devolver para o cliente. Eu evito então tentar trabalhar com estoques gigantescos, produzindo realmente somente aquilo que já foi vendido. Daí surge o nome produção puxada, o cliente está puxando a demanda da indústria. Eu só estou produzindo o que o cliente está comprando. Eu não estou empurrando para ele a minha produção. E o auge do toyotismo são essas características que eu coloquei aqui na tela para vocês. Então, as principais características do modelo toyotista são, primeiro, a flexibilização da produção, ou seja, eu não estou mais empurrando os produtos para o mercado, eu estou esperando que haja venda para daí produzir. A mão de obra multifuncional e bem qualificada, ou seja, eu não tenho mais um funcionário para cada função, mas sim um funcionário multifuncional e muito bem treinado, que é o contrário do Fordismo e do Taylorismo, que dizia que você precisa ser especialista naquilo que você faz.
A automatização, máquinas que ligavam ou que ligam e desligam sozinhas, sem a necessidade de ter obrigatoriamente um operador por máquina. Aqui nós reduzimos o custo com mão de obra. Também no segundo ponto nós tínhamos essa redução. O Just in Time, que é no tempo certo entregar o produto. A ferramenta do Kanban, que vem organizando as etapas do processo produtivo, auxiliando o funcionamento do Just in Time. O Teamwork, ou trabalho em equipe. As pessoas agora trabalham em ilhas e não mais isoladamente em uma esteira. Cada um fazendo o seu, não é mais assim. Agora as pessoas trabalham em equipe, todos tendo a visão sistêmica do processo produtivo, encontrando soluções juntos para eventuais problemas. Então, nesse ponto, nós temos a maximização da utilização da mão de obra disponível, qualidade total. Por isso que eu falei para vocês num ponto do vídeo que Toyotismo, Sistema Toyota de Produção e Lean Manufacturing são sinônimos. A qualidade total é um dos pontos do Sistema Toyota de Produção, que é garantir que todas as etapas do meu processo produtivo e também de todos os setores da empresa estejam preocupados com a qualidade final do produto e com a satisfação total do cliente. Pesquisas de mercado, eu estou pesquisando o que o mercado quer comprar de modo que eu consiga adequar a minha produção e não mais jogando produtos aleatórios para o mercado e o mercado que compre, atendendo de maneira total os desejos e os anseios dos consumidores. O 9 é um ponto muito legal, que é zero defeito, ou seja, trabalhar sempre visando ter o mínimo possível de defeito. Zero, mínimo, fica aquela ideia, zero, literalmente a gente não consegue, mas o menor índice de defeitos e de devoluções o possível, reduzindo o custo, então, com garantias. E o 10º e último ponto, que é onde o Lean Manufacturing pega bastante, que é a eliminação de desperdícios, que nós veremos quais são eles. Aqui está então o desenho da estrutura do Toyotismo. O cliente é o foco, é o centro das atenções. E o meu cliente precisa receber um produto com a mais alta qualidade, no menor tempo de entrega, o lead time, com o custo mais baixo, de maneira que ele pague um preço justo e mais barato do que os meus concorrentes. E o que sustenta essa estrutura, o meu cliente, de modo que ele consiga receber tudo isso? As filosofias do Toyotismo, os seus princípios, as suas características, como nós vimos anteriormente. Just in Time, Jidoka, Pokayoke, produção puxada, Tact Time, fluxo contínuo, Heijunka, operações padronizadas, Kaizen. Cada um desses assuntos é assunto para um vídeo. Quando eu falei da eliminação de desperdícios, quais são esses desperdícios que, recapitulando mais uma vez, o Lean Manufacturing vai bater em cima dessa tecla, que o Lean, falando mais uma vez também, é a mesma coisa que Sistema Toyota de Produção ou que o Toyotismo. Então, nós temos 7 tipos de desperdício e podemos categorizar das seguintes maneiras: relativos a tempo e relativos à produção. Relativos a tempo, primeiramente, tempo perdido em conserto, perdido com espera, perdido com transporte. E desperdícios relativos à produção, com movimento humano, com estoques, com operações ineficientes e com superprodução. Se houver a demanda de falar desses 7 tipos de desperdício de maneira específica, eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Mas de maneira resumida, estes são os desperdícios ou os tipos de desperdícios que estão dentro do sistema Toyota de produção. Vamos para uma comparação. Como o sistema de produção mais próximo do Toyotismo é o Fordismo, já vou abrir aqui um parênteses para vocês que estão assistindo, e não são tão somente estes 3 modelos produtivos que existem, também existe o Volvismo, mas eu estarei comparando o Toyotismo com o Fordismo. Vamos lá, o Fordismo diz assim, que é a realização de uma única tarefa pelo trabalhador. O Toyotismo já não, ele fala que são múltiplas tarefas. O pagamento dos funcionários no Fordismo se dava com base individual, ou com critérios baseados na definição do emprego em si. O Toyotismo já não. O pagamento pessoal em função do resultado por equipe. Lembrando o 6º ponto, que é o Teamwork. O Fordismo tinha uma ideia que as pessoas tinham um alto grau de especialização nas suas tarefas. O Toyotismo já vai dizer que é a eliminação da delimitação de tarefas, ou seja, eu não faço mais somente uma coisa, eu faço várias. Dentre outras comparações que vocês podem observar aí na tela. Se você sentiu falta do Taylorismo, o Taylorismo é relativamente muito mais antigo do que os outros dois, embora o Fordismo tenha uma inspiração no Taylorismo e o Toyotismo se inspire também no Fordismo, e isso não há como negar, mas está aqui as comparações, qual foi a origem, por quem foi criado, qual era o diferencial e a característica de cada um deles. Lembrando que faltou o Volvismo, vou trazer um vídeo sobre Volvismo para vocês. Beleza, pessoal? Espero que as tuas dúvidas tenham sido esclarecidas quanto ao Toyotismo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você também tem sugestão para outros vídeos, deixa nos comentários.
Não esquece de se inscrever no canal e também de deixar o teu like. Valeu? Um abraço e até a próxima!